Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E a gente está hoje com um tema mais do que especial, dos temas favoritos aqui desta âncora desse programa. A gente está recebendo uma convidada também muito especial para debater as LGBTs e o marxismo. A gente está recebendo hoje Virginia Gitzel, que é aí um nome de destaque. Eu preciso dizer porque eu sou fã, né, de Virgínia, participante da Transgender Marxism, a primeira coletânea de pessoas trans escrevendo sobre marxismo no mundo, publicada, né, pela Pluto Press em 2021 no Reino Unido. A Virgínia é inspetora de alunos, né, a conhecida tia do corredor, numa escola da Zona Leste de São Paulo. Estudante da FABC e coordenadora do Centro Acadêmico do Bacharelado em Ciências Humanas e diretora da Secretaria de Combate às Opressões. Vir, você é uma figurinha marcada aqui do podcast. Conta pro pessoal quais episódios te encontram e dá um oi pra gente. Oi, pessoal. Oi, Leti. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Olha, participei de alguns episódios já, então, assim, sempre gosto de voltar aqui. Tem um episódio que eu gosto muito, que vale a pena quem ainda não assistiu ir lá correr atrás para ver, que é um especialíssimo que eu faço junto com a Ali Terassi sobre a luta das cotas trans, que a gente gravou junto com a Flávia, que foi super babado. Também um episódio sobre Stonewall, quando a gente estava comemorando os 51 anos dessa revolta, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também aqui hoje. E o que eu mais gosto, eu acho que é a vida e obra da Marsha P. Johnson, que é, enfim, uma fonte de inspiração maravilhosa, que, enfim, eu acho que segue até hoje, né, sendo essa referência de força, de ternura, de, enfim, lutadora, que vale a pena quem não conhece ainda se aprofundar um pouquinho nessa obra, enfim, conhecer o podcast também, que esse episódio foi babado. Justamente esse orgulho da gente não abaixar a cabeça e não aceitar calado que a gente vai ficar dentro do armário, como querem fazer a gente ficar, como é o pensamento da extrema-direita, como é, enfim, os tweets reacionários do Trump, Milley, Bolsonaro, ou que é qualquer post ridículo do Lucas Pavanato, enfim, né, qualquer um desses babacas, tipo assim, a gente tem orgulho de dizer não. A gente não vai se calar perante o que vocês pensam, e menos ainda, a gente faz questão de provocar vocês e se organizar para enfrentar cada um de vocês, seja no terreno cultural, digamos assim, mas no terreno principal da luta de classes, que é justamente onde a gente quer colocar com maior orgulho a nossa história e também o nosso sonho de fato, ter um mundo livre de opressão, de exploração, enfim. Acho que dá. Eu acho que a gente está num contexto geral aí de um mundo marcado pelo retorno das guerras, né, de crises econômicas, aumento do militarismo, uma ofensiva da extrema-direita contra as pessoas trans, né, como você está falando, e toda essa demagogia do Estado, inclusive, né, eles mantêm o mês do orgulho LGBT justamente tentando sequestrar as nossas bandeiras e dar uma saída que seja a saída que cabe dentro do sistema capitalista, né? Então, gente, quem está ouvindo e assistindo, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, vamos deixar marcadinho aqui no tempo do episódio para quem quiser pular para algum, voltar a assistir na ordem que vocês quiserem, mas a gente vai debater justamente isso hoje, né? Como que os marxistas revolucionários encaram a luta pela libertação sexual e de gênero a partir de uma perspectiva anticapitalista e também antiimperialista, que é todo esse panorama que Virginia está dando aqui para gente. Então, antes da gente seguir, eu vou chamar a vinheta. Eu já vou começar, Vir, te pedindo para fazer rápida introdução, porque esse episódio ele é um especial, né, do mês do orgulho LGBTQIAP+. Então eu queria que você contasse pra gente do que se trata esse mês, para o pessoal também, quem quiser ouvir o episódio completo do Stonewall, depois dá um pulinho lá, mas dá uma aquecida aqui pra gente, conta a importância desse mês, o que se comemora ou se lembra. Uhum. Então, eu acho que a gente trata como mês do orgulho bastante por conta dessa referência, né, de quando a gente tem Stonewall, que é visto aí por todo o movimento LGBT como um marco, né, de enfrentamento e de visibilidade dessa luta, onde a Marsha P. Johnson, junto com a Silvia Rivera, foram as protagonistas de se rebelar contra a repressão cotidiana que a polícia fazia nos Estados Unidos, né?
enfim, uma luta que a gente vê viva até hoje, né, a luta hoje contra, contra a xenofobia do Trump, que a gente viu também muito forte contra, enfim, o que foi o assassinato do George Floyd. São várias coisas que estão vivas até hoje. O próprio Black Lives Matter fez questão de ir na frente de Stonewall, que é esse bar, para poder referenciar essa luta e dizer que a vida das pessoas trans negras também importava, né? E aí, Stonewall era o quê? Era um dos bares, né? Existiam vários desses bares que funcionavam na clandestinidade e que eram os lugares onde as pessoas LGBTs podiam tomar cerveja, porque, inclusive, nos Estados Unidos era proibido vender cerveja para LGBTs, né? E nesse processo todo de proibições, você também tinha uma proibição bizarra, que é que você não podia usar duas peças de roupa do gênero dito oposto, né? Então, cotidianamente, as pessoas trans eram abordadas e reprimidas e presas. Muitas vezes só tinham a navalha, né, embaixo da língua para se proteger. Às vezes atacando diretamente, né, os seus algozes. E outras vezes, inclusive, usando da estupidez dos policiais, que era se cortar e ameaçar de passar AIDS para todo mundo, sendo que, enfim, várias dessas pessoas sequer tinham o vírus do HIV, mas era uma forma de usar do preconceito, inclusive, como uma forma de, enfim, enfrentar esse sistema. E dessas noites onde a polícia foi nesse bar, ela diretamente teve uma surpresa, que foi que as LTs não se calaram, né? Dizem que foi uma primeira sapatão, né? Quem se colocou na linha de frente e retrucou o que a polícia estava dizendo numa dessas abordagens. E aí as travestis pegaram as pedras e o que tinham próximo delas e começaram a atacar na polícia. Esse enfrentamento durou pelo menos 3 dias, né? A polícia ficou presa dentro do bar e as LGBTs todas fora, né? Gritando e atuando. Isso virou uma manifestação de rua. E justamente um ano depois dessa rebelião, dessa revolta nesse bar especificamente, teve a primeira parada LGBT em Nova York, né, que é quando justamente começa essa linha, né, essa forma de atuação de reunir as pessoas LGBTs numa marcha. Né? A gente acabou de ter, semana passada, né, domingo agora, né, a parada LGBT do Brasil, que é a maior parada LGBT do mundo. E nesse momento a gente só pode dizer que a gente teve essa parada domingo passado porque há décadas e décadas atrás já tinham pessoas trans, sapatões, enfim, gays, enfim, tipo, todo esse grupinho aí, como dizem hoje, a máfia do alfabeto, né? Ou seja, cada dia rouba uma letra a mais para poder, enfim, reivindicar essa identidade. Essa máfia aí do alfabeto lutou muito para a gente ter a maior parada LGBT do mundo hoje em São Paulo. E eu acho que, enfim, tá no mês do orgulho tem a ver com, por um lado, ter uma tradição de luta que a gente tem que se apoiar e conhecer. Então, conhecer esses episódios também que a gente já produziu, acho que é muito bacana por isso, a gente não esquecer a nossa própria história. Mas também é porque a gente vê que, por mais que muita coisa tenha mudado, tem persistido, né, a violência transfóbica, os transfeminicídios, enfim, a violência estrutural que é baseada nesse sistema econômico do capitalismo. Então, as nossas bandeiras, digamos que elas não mudaram, né? Elas foram reforçadas e reafirmadas e seguem sendo, na verdade, uma luta contínua, né? Ou seja, pela, de fato, livre expressão de gênero, pela nossa liberdade de construir nossa sexualidade, né? O poder de ter autonomia, de desenvolver e construir, criar e, enfim, não ter nenhum tipo de limitação do que a gente tem como potência para o nosso prazer, para a nossa expressão de gênero, para a nossa expressão humana, né? Então, eu acho que tá no mês do orgulho vai muito além do que as empresas tentam encaixar os nossos sonhos ou tentam, enfim, medir o quanto é LGBT ou que carteirinha você tem que assinar, né, para você pertencer a esse grupo social. É muito mais sobre a gente perceber que a gente ainda está lutando contra a desigualdade e que essa luta é inseparável da luta contra esse sistema social que faz com que a gente esteja nos piores postos de trabalho, nas escalas 6x1 da vida, né, presas, né, no estigma que é da prostituição compulsória ou no estigma do próprio HIV. Então, acho que são vários níveis de discussão que a gente pode entrar sobre o mês do orgulho, mas tem esse lugar, né, a nossa história como parte dessa mobilização e que tem junho como esse momento, né, dessa luta específica, que é o que ganha a maior visibilidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem justamente esse orgulho da gente não abaixar a cabeça e não aceitar calado que a gente vai ficar dentro do armário, como querem fazer a gente ficar, como é o pensamento da extrema-direita, como é, enfim, os tweets reacionários do Trump, Milley, Bolsonaro,
ou que é qualquer post ridículo do Lucas Pavanato, enfim, né? Qualquer um desses babacas, tipo assim, a gente tem orgulho de dizer não. A gente não vai se calar perante o que vocês pensam, e menos ainda, a gente faz questão de provocar vocês e se organizar para enfrentar cada um de vocês, seja no terreno cultural, digamos assim, mas no terreno principal da luta de classes, que é justamente onde a gente quer colocar com maior orgulho a nossa história e também o nosso sonho de fato, ter um mundo livre de opressão, de exploração, enfim. Vi, por isso é tão bom receber você aqui de novo no podcast, né? E agora, nessa versão videocast, a gente fica se vendo aqui, que é tão gostoso. Quem só escuta, a gente lembra que a gente tá no YouTube, dá para ver Virgínia, dá para me ver, dá para ver a cara dessas vozes que vocês amam, no podcast preferido de vocês, e dá também para ver as imagens, né? E quem for lá para as nossas redes sociais, para o Instagram Instituto Casa Marx, vai ver também as imagens do episódio que a gente disponibiliza sempre para vocês aqui, contando um pouco mais da história por trás de cada uma das pesquisas que a gente fez para o episódio. Vi, vamos direto então ao nosso tema. Acho que o pessoal está muito curioso para te ouvir em relação às suas elaborações, né, que são super relevantes. Você recentemente, né, publicou no início desse ano um artigo chamado LGBTQIAP+. Eu vou mostrar aqui para o pessoal na tela. Pananã, está aqui. Um pecado ao capital, um pecado capital, né? Enfim, uma brincadeira aí. Adoro brincadeiras com religião, queria muito dizer isso, acho importantíssimo. E você busca enfrentar esse senso comum, né, de que a LGBTfobia teria sido fruto de uma falta de letramento ou de ignorância humana, como se as pessoas, ao serem mais letradas ou mais educadas, tivessem uma maior capacidade de incluir, aceitar essas palavras bem ruins, inclusive, né? Incluir, aceitar, diversificar, né? A realidade. Conta pra gente um pouco do que você trata no artigo e qual relação você buscou apresentar entre a questão LGBT e o mundo do trabalho. Sim. Então, Leti, eu acho muito importante de pensar assim, né? Porque quando você fala justamente desses termos, né? Tipo aceitar, incluir, etc., a gente tem muito a ver com a ideia de tolerância, né? Então, muito essa ideia de que a gente está buscando ser tolerada dentro de uma sociedade que não vai mudar e que ela é assim e acabou. E dentro desse senso comum, é muito interessante pensar que a gente, quando vai pensar qualquer tipo de política, a gente está partindo, de certa forma, de um pensamento filosófico também, de qual é a natureza do homem, né? Ou seja, para entender a sociedade, você tem que tentar entender um pouco essa natureza humana. E aí a gente pode entrar num debate bem filosófico mesmo, para tentar pensar desde os contratualistas, enfim, de vários caminhos aí de como fosse sendo explicado isso, né? O homem é naturalmente ruim, a sociedade corrompe, ou naturalmente bom e a sociedade vai corromper. Enfim, cada um vai tentar buscar uma forma de explicar isso. E muitas vezes o preconceito ele aparece também um pouco por aí, né? Como se fosse, as pessoas nunca tinham visto isso, isso é uma coisa nova. Então, na verdade, as pessoas não estão adaptadas a entender essa situação. Enfim, primeiro vamos começar que ser travesti ou ser LGBT não é uma coisa tão nova assim, né? Ou seja, para as pessoas até hoje estarem achando uma novidade, assim, na verdade, a gente tem uma série de expressões, né, que vão contra essa noção de gênero, e, na verdade, se a gente for ver mais historicamente, na verdade, é uma construção muito das ideias que a gente tem atrelado ao feminino ao próprio masculino, né? Então, salto alto, enfim, determinadas roupas, a própria cor rosa, a noção de amor, tudo isso é uma construção social que, em cada momento histórico, a sua classe dominante, né, a elite dominante naquele momento, utilizava os seus próprios valores, seus próprios interesses para determinar o que era um amor legítimo e o que era, por exemplo, um amor, enfim, doentio, né? Ou então, enfim, de como tratam as nossas próprias identidades. Então, nesse artigo, além das brincadeiras com a religião, que eu também adoro, eu acho que o esforço que eu fiz foi, através de um grupo de estudos que eu participo na UFABC sobre o capital, junto com um professor que, enfim, é um grande amigo meu, que é o José Raimundo, a gente foi lendo Capital e com as pesquisas que eu já faço sobre gênero e sexualidade, eu fui tentando entrelaçar mais a compreensão de como esse sistema ele é essencialmente antidiverso
e como ele é, na verdade, essencialmente um sistema que odeia a diversidade sexual e que proíbe a forma como que a gente pode expressar isso. Então, eu fui, por um lado, né, tentar estudar mais a relação do trabalho, né, do próprio capital, e daí tentar entender mais essa relação, inclusive porque quando a gente pensa em estudos sobre o tema LGBT, raramente se associa o tema do trabalho, porque, inclusive, muitas vezes, ou parte daquela visão, né, que é, enfim, bem descolada da própria classe trabalhadora, né, como se a classe trabalhadora fosse branca, heterossexual, cheia de homem, enfim, como se fosse no século XIX, não sei, ao mesmo tempo que não tem uma abordagem para entender a relação entre a repressão sexual, a própria repressão à identidade de gênero e a relação de dominação do trabalho. Então, quando você vai resgatar o próprio Marx, é muito interessante que o método que ele utiliza, né, ou seja, a gente retomar o método do materialismo histórico e dialético, a gente vai tentar fazer uma relação entre o todo, então a sexualidade humana de conjunto, e a particularidade, ou seja, o que a gente quer ver com, né, uma lupa um pouco melhor, que é a repressão sexual especificamente contra as LGBTs. Então, você vai ver que o próprio sistema capitalista, na sua lógica de acumulação, e nos seus momentos, inclusive, mais primitivos, né, ele, na verdade, primeiro, né, tem um papel avassalador quando ele entra na vida de milhões de seres humanos. Né, o Marx vai relatando com uma série de relatórios de fábrica e outros documentos históricos, né, como foi a Revolução Industrial e o processo que era inserir mulheres e crianças, né, nas fábricas, então, e como a justiça, né, vai determinando questões que eram elementares, como decidir o que é manhã, o que é noite, para definir a jornada de trabalho. Então, no artigo eu tenho que ter algumas citações, né, apesar de ficar um pouco mais longo, eu achei muito interessante, porque quem não teve a chance de ler o Capital, quando vai no artigo e tem esses trechos, né, vê o nível que é um filme de terror. Você pensar, né, tipo assim, que toda a Revolução Industrial foi baseada, né, num ataque muito profundo à própria infância das pessoas, né? Então, tem relatos de crianças de 4, 5, 6 anos que tinham que subir em cadeiras para alcançar a máquina para exercer um trabalho de 12 horas por dia, que era um trabalho que a justificativa é que as mãos das crianças eram menores e por isso eram mais sensíveis para limpar determinado equipamento. E essa relação de violência que a gente vê em base à própria acumulação do capital, a forma que o capital quer sugar, e se possível, 24 horas no nosso tempo, essa relação, na verdade, coloca para a gente um pensamento que é o que é o tempo livre que a gente tem para desenvolver a nossa sexualidade e a nossa identidade de gênero de forma consciente. Né? Porque uma coisa é a gente ir reproduzindo uma série de coisas ou só ir vivendo, outra coisa é a gente ter tempo para desenvolver a nossa própria sexualidade e a nossa própria intimidade, né? Descobrir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente lida com o nosso corpo, como o nosso corpo reage a determinados estímulos, enfim, a tudo que é possível pensar sobre esse âmbito, assim. Então, quando a gente pensa essa relação entre trabalho, capital e a repressão sexual, dá para ver no sentido mais total que o capital ele não está preocupado em permitir que exista uma vida fora do trabalho. Ele está preocupado em sugar toda a energia possível desse trabalhador que foi roubado, né, de ter a possibilidade de ter uma vida autônoma, né? Então, hoje em dia, todos os trabalhadores, né, todo mundo nasce numa sociedade que já está dividida em classes sociais e que se você nasce, né, numa classe proletária, você já nasce sobre uma organização social que independe dos seus valores, das suas vontades, das suas crenças, do que você acredita ou não, que você tem que, na verdade, vender sua força de trabalho para garantir a sua subsistência. Você não vai ter direito a se alimentar, direito a estudar, direito a uma moradia, caso você não trabalhe para você pagar cada um desses custos. E esse trabalho cada vez mais se aproxima do que era o século XIX, né? Porque a gente vê a uberização, a gente vê a terceirização, a gente vê quase o fim da CLT, num certo sentido. Quem passou no concurso público vê permanentemente a ameaça de acabar o serviço público com as privatizações que tem da extrema-direita, enfim, com o que é todo o neoliberalismo. E isso, na verdade, potencializa cada vez mais esse sentido, né, de que ou a nossa vida está entregue ao trabalho, ou o pouco tempo que nos sobra fora disso está totalmente mercantilizado pela lógica do lucro, que também torna a sexualidade medida através
enfim, da quantidade de likes que a gente tem no Instagram, ou da quantidade de orgasmos que a gente conseguiu no dia, ou se você tem financeiramente condições de comprar um vibrador, de comprar, enfim, até uma pessoa, né? Porque, enfim, se vende OnlyFans, se vende, enfim, pornografia, se vende interação, agora com inteligência artificial, dá até para, enfim, comprar uma pessoa que sequer existe, porque é só uma imagem que está ali do outro lado da câmera. Então, acho que o artigo ele tenta buscar recuperar algumas noções do marxismo, né? Inclusive a noção que ele trata sobre a fratura metabólica, enfim, sobre a relação entre humanidade e trabalho, humanidade e terra, e ampliar para uma visão mais profunda também para entender qual que é a nossa luta pelo comunismo, que não tem a ver só com acabar com a desigualdade e com todas as mazelas que o capitalismo produz, mas também tem a ver com também aprender a sonhar e poder querer ter a audácia de desafiar tudo que até agora foi proibido para a gente, ou seja, desafiar o nosso subconsciente, né, as dificuldades que a gente tem de entender as nossas próprias vontades, ou enfim, entender as próprias possibilidades que estão colocadas, que eu acho que individualmente, como LGBTs, a gente teve, cada um ao seu momento, da sua forma, às vezes dificuldade de conseguir saber o que era possível ou não, né, ser em si mesmo, né? Então, até a gente se identificar com um grupo social, é difícil você ter uma referência do que você pode ou não pode ser, né? Então, quando eu comecei minha transição de gênero, eu lembro que, enfim, pessoas trans, se você precisasse na internet, só encontrava prostituição ou alguma coisa associada a crimes, né? Então, era alguma travesti que cometeu algum crime ou uma travesti que estava se prostituindo. Né? Você não tinha artistas como Lineker, Linda Quebrada, enfim, tipo, você não tinha referências, tipo assim, de atores globais, você não tinha referências de nada disso. Você não tinha Pose, você não tinha, enfim, séries, né, que depois ganharam, enfim, o meu coração, mas também ganharam mais do que isso, que permitem você também criar um poder imaginativo de outros lugares que você quer alcançar. Né? E eu acho que também ser comunista tem a ver com isso, né? Da gente ter uma perspectiva de que a gente também quer liberar o ser humano também das profundezas do subconsciente, das amarras que o capitalismo produz, das violências psicológicas que também reduzem a nossa própria audácia, enfim, do que a gente pode ser, né? Inclusive questionar tudo que a gente luta tanto para conquistar, porque tem horas que a gente também tem que tacar o foda-se, tipo, sair dos lugares que também colocam para a gente, né? Para a gente não se limitar também em relação a isso. Então, acho que é um pouquinho esse sentido do artigo, assim, tentar se apoiar no marxismo, também em outros movimentos LGBTs que fizeram manifestos, que são parte de uma tradição que a gente tem também de luta, outros autores como o próprio Gramsci. Então, enfim, acho que vale a pena aí quem ficou interessado depois ir lá correr para ler o artigo e poder comentar aqui também o que achou, enfim, se ficou com alguma dúvida, enfim. Sei que vai ter uma segunda parte aí desse artigo em breve, então não vou dar spoiler por enquanto. Tem gente que pede spoiler, viu? Assim, toda vez que a gente anuncia alguma coisa aqui no podcast, fala, daqui a pouco vem tal, a galera vai, queria saber o que era, você pode me mandar as fontes, blá blá blá. Já vai vir, espere. Gente, estou exibindo para vocês aqui a capa do artigo, né? E vocês encontram dentro do casamarx.com.br, né? A gente teve essa novidade, foi o lançamento no novo site da Casa Marx. Então, enfim, busquem por lá também que vão encontrar o acervo e os próximos capítulos, né, dessa história vão estar publicados por lá. Vir, eu vou te fazer uma outra pergunta, na verdade, fazer um comentário primeiro, né, porque me interessa muito, assim, faz alguns meses eu tenho estudado bastante psicanálise, né, e a gente vê muito o debate da identidade ser um debate que pauta muito o universo da luta LGBT, mas também da luta negra, né, da luta das mulheres. Acho que dentro do universo do movimento feminista, talvez falte ainda mais, né, se debater a questão da identidade, e talvez tenha muito estancamento de perspectivas de identidade e tal. Mas o que eu achei muito interessante de você falando enquanto eu te escutava, justamente o limite que a sociedade capitalista impõe à determinação das nossas identidades, né? Então elas vêm prontas. Você escolhe uma identidade como se você fosse ao mercado escolher um miojo, sei lá. E cada vez mais, né, essa sociedade tem, inclusive,
feito demagogia com aspectos da nossa identidade, mas sem garantir uma liberdade total dessa investigação, né? E eu achei muito interessante um debate que eu participei com o Douglas Barros, que escreveu um livrinho sobre a questão da identidade, justamente onde ele está debatendo a questão negra, mas acho que a gente pode fazer paralelos interessantes aí. E ele falava desse problema de como que a identidade, na verdade, ela é um mobilizador do sujeito, né? Então, você passa a sua vida inteira se descobrindo e tentando entender quem você é e tal. E, na verdade, isso é muito da hora, porque é nesse percurso do desenvolvimento da subjetividade que, enfim, vários psicanalistas buscaram entender, né? Alguns deles, inclusive, marxistas, né? Como o próprio Reich, que no percurso da investigação dessa identidade você experimenta a vida, né? Então você experimenta a sua sexualidade, até onde o seu corpo vai, o desejo, investiga o próprio desejo, etc. Para mim foi indissociável, enquanto você falava, pensar o problema da escala 6x1, né, e o quanto que se liga, na verdade, esse debate sobre a questão LGBT e o mundo do trabalho, e o tema dos limites que o sistema capitalista coloca à vida. Eu queria que você comentasse um pouco como que você vê essa relação, né? O que que a gente poderia o que você diria para os LGBTs ou para os lutadores aí da diminuição da escala, da jornada? Por que essas lutas não são separadas, né? Existe uma forma de unificar essas bandeiras? E já emendar com uma outra pergunta que tem a ver com um tema que me chamou muita atenção, que você tocou um pouco aqui nessa questão anterior, que é a questão da fratura metabólica, né, para tratar a separação do homem e da natureza, da relação destrutiva, como o modo de produção capitalista se relaciona com o meio ambiente, e que você amplia isso nos termos do debate da sexualidade. Eu acho que tem muito a ver com sexualidade, com identidade, com escala 6x1, com jornada de trabalho. Queria que você comentasse um pouco essas questões aí. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala primeiro sobre essa ideia do Marx, né, da fratura metabólica, é muito interessante porque muitas pessoas acusaram o Marx, né, enfim, e sempre tem um pouco isso, né, ele não falou sobre esse tema, né, o Marx não respondeu a minha dúvida que eu tive agora, né, eu sonhei não sei o que e o Marx nunca falou disso, e, tipo, enfim, é óbvio que tem muitas coisas que o Marx não falou. Mas sobre a questão ecológica, o Marx, sim, falou muita coisa. E aí é uma questão de realmente conseguir estudar e ver a importância que o Marx tinha para entender a cidade mais de conjunto e essa relação que ele estabelece, enfim, está no Capital, mas também está, enfim, em outras obras do próprio Marx, a crítica ao programa de Gotha, enfim, em outros lugares você vai encontrar essa relação que o Marx vai estabelecer, em primeiro lugar, de entender, né, que diferente de como o capitalismo lida com a natureza, né, a natureza não é um objeto inesgotável, né? Ela não é uma fonte de uso que você pode usar e nunca ela vai acabar. E quando o capital, né, ele tem que se apropriar do trabalho vivo, né, para poder gerar mais-valia, né, para fazer funcionar o trabalho morto, né, ou seja, usar o ser humano para fazer as máquinas funcionarem e daí roubar o nosso tempo de vida e também o nosso tempo de trabalho, né, para gerar o lucro. Nesse processo, a relação com a natureza que o capital cria é uma relação, na verdade, de uso inesgotável, né? E ela não usa a natureza para medir, inclusive, o produto final, né? Ela trata a matéria-prima como uma coisa meio que está aí, né? Ou seja, para ser usada, gastada e explorada. E a gente vê hoje na crise ambiental, enfim, na situação que a gente vê alarmante do planeta Terra, né? A questão do aumento da temperatura, enfim, na questão do que os desastres ambientais que são causados por essa ganância capitalista, etc., essa relação direta. Quando eu tento ampliar isso no sentido da sexualidade, ver justamente que esse processo que tem, né, de empurrar os seres humanos, né, das áreas rurais, né, para as áreas urbanas, né, com o objetivo de impor à força o trabalho industrial, ou seja, essa lógica que o capitalismo gera, né, para poder desenvolver a própria máquina do capitalismo, né, a própria indústria, enfim, todas essas forças produtivas que vão gerar o que a gente tem hoje, esse processo é avassalador também no sentido de se meter no mais íntimo da vida, né, desses seres humanos, né? Então você vê, na verdade, essa relação onde o capital ele tem uma lógica
que é inerente à sua própria existência, que está baseada, na verdade, numa acumulação permanente, né, e feroz, né, que passa por cima de todos os interesses individuais e coletivos da própria classe trabalhadora. Então, quando você olha para essa relação, né, de como o ser humano ele é alienado da sua própria produção e da sua reprodução da sua vida, né, esse processo de que o ser humano ele se torna um trabalhador parcial, né, é muito louco no Capital, né, que ele vai mostrando o que é o artesão que produzia toda, né, tudo que ele queria, né, e enfim, no próprio feudalismo, né, era muito baseado nisso, a própria relação da família no feudalismo tinha a ver com uma unidade produtiva, então a divisão social da família, a própria sobrevivência de cada ente dessa família tinha muito a ver com a relação produtiva que a família tinha nos alimentos, da roupa, enfim, de tudo que era necessário para a sobrevivência. Quando as pessoas são jogadas nesse sistema brutal que é o capitalismo, que ele vai moendo, né, a vida das pessoas, e aí são centenas e milhares de pessoas que vão morrendo por conta da exploração do trabalho, ele não está só sugando a energia física, digamos assim, desses trabalhadores, né? Ela também está roubando as suas aspirações e as suas possibilidades de desenvolvimento individual, né? Ou seja, somente para essa elite era possível pensar em poesia, em arte, enfim, em qualquer coisa que fosse possível respirar, pensar e sonhar, né? A própria sexualidade, etc. Para a classe trabalhadora é muito louco, e eu tento explorar um pouco isso, que é tentar entender o que está para além da gente como indivíduo e o que é essa estrutura muito maior do que a gente que molda as possibilidades, as limitações do que a gente pode viver ou não. Então, quando a gente olha nesse sentido mais ampliado da relação do capital com a vida humana, eu acho que é profundo quando a gente entende que essa forma que a gente vive em sociedade, onde a gente nasce, enfim, né, numa cidade urbana, né, que já se está estabelecido, né, como funciona cada um dos serviços públicos ou privatizados, e aí depende do seu país, inclusive, se isso vai ter público ou não. Por exemplo, a gente tem o SUS em vários lugares, não tem sequer um sistema público que você possa recorrer. O que é permitido você conseguir entender da sua própria individualidade, ou a própria noção de individualidade, como ela é desenvolvida para que você consiga pensar o tema de identidade. Então, quando a gente pensa em escala 6x1, é muito profundo, né? Eu sou inspetora de alunos, mas de fim de semana eu trabalho num restaurante, tipo assim, porque é essa realidade que nós temos como LGBT, que é, na verdade, ter que, por mais que você não esteja na 6x1, você tem que se meter numa dinâmica que é praticamente um 7x0, né? O restaurante recentemente deixou de ser 6x1, mas o relato dos meus amigos, que a maioria são LGBTs desse restaurante, é de que, na verdade, aumentou a carga de trabalho e, inclusive, é contraditório, porque as metas que você tem que atingir para ganhar uma porcentagem do valor geral e etc., se mantêm as mesmas com menos dias abertos do restaurante. Então, ficam metas impossíveis de se alcançar. Então, é sempre interessante ver essa contradição de como o próprio capital atua e como, para nós que somos LGBTs, acaba que isso tem um peso maior. Por um lado, a gente está em pós de trabalho que, em geral, se utilizam, inclusive, do nosso carisma, né? Como, por exemplo, vocês são muito boas vendedoras, olha como vocês falam bem, como vocês são engraçadas, como vocês são um povo animado, né? E, assim, nem sempre a gente é animado, né? Porque a gente é ser humano, né? Tem dia que você não quer falar com ninguém na sua frente. Mas, muitas vezes, também a gente está no telemarketing, que é para esconder o nosso rosto, e só com uma voz você pode não identificar se é uma pessoa trans, LGBT, enfim, quem é essa pessoa. Então, é muito louco ver que a relação de trabalho também tem esse papel, né, de definir um pouco também que corpos valem mais ou menos, porque também vão ser mais ou menos remunerados, e essa remuneração também tem a ver com as possibilidades que você tem. Tipo, eu tenho 32 anos, eu demorei muitos anos para conseguir, por exemplo, fazer minha cirurgia e colocar meus peitos. Esse processo para fazer uma transformação física no nosso corpo é um processo que exige dinheiro, né? Exige uma condição material para você realizar essa transformação, né? A hormonização, enfim, são várias necessidades que a gente sente, né? E que a gente quer ter acesso, mas muitas vezes a gente ou depende de um sistema público que, enfim, tem mil dificuldades, inclusive enfrenta ataques da própria extrema-direita, como a gente viu agora do Conselho Federal de Medicina, que, enfim, proibiu o bloqueamento hormonal de adolescentes, né, que, enfim, é um ataque, assim, brutal,
Não sei, enfim, se é tão claro para todo mundo que está ouvindo o que significa, mas significa diretamente que para adolescentes trans você tem um aumento de 80% no risco de suicídio. Então, assim, é só um dado, assim, concreto de que são adolescentes que são obrigados a ter que ver o seu corpo desenvolvendo num sentido que gera opressão e dor e violência, de você estar vendo o seu corpo, enfim, produzir através dos hormônios naturais do seu corpo uma característica, uma identidade que não te pertence. Né? Sendo que todo mundo sabe, isso é, enfim, comprovado cientificamente, que você pode diretamente parar o bloqueamento hormonal e volta os seus hormônios naturalmente a, enfim, desenvolver no seu corpo. Então, não existe nenhum prejuízo no bloqueamento hormonal, do ponto de vista, enfim, de saúde, né? Então, enfim, a argumentação de que isso é só uma fase, quando tiver 18 anos vai se arrepender, enfim, ou coisas desse tipo, enfim, não se justifica, né, nesse caso. E diretamente a coisa que é muito bizarra, que é para qualquer pessoa acima de 18 anos, para poder fazer uso de hormonização, você tem que ter pelo menos 1 ano de acompanhamento psicológico. O que, enfim, não é muito diferente do que a gente viveu até 2019, que era a noção de doente mental, para lidar justamente com o tema da transexualidade, né? Ou seja, até 2019 a gente tinha o termo transexualismo no Código Internacional de Doenças, que dizia abertamente de que a gente, enfim, era doente mental. Então, eu acho que quando a gente pensa na questão da escala 6x1, a gente está pensando assim, que tempo que essas pessoas têm para ir num cartório fazer a mudança do seu nome e do seu gênero? Né? Com que dinheiro essas pessoas vão conseguir acessar esse tipo de questão? Como que elas vão trabalhar nesses postos de trabalho e poder ter tempo livre para sair, se divertir, enfim, ainda mais quando você trabalha de fim de semana, que é geralmente quando os seus amigos estão disponíveis. Se você folga só de segunda-feira, como que você vai ter, enfim, conhecer alguém, como você vai desenvolver sua sexualidade, como que você vai, enfim, ter acesso cultural às coisas. Então, é uma restrição da vida muito profundo. Mas, por outro lado, Leti, eu acho que também vale a pena a gente ver que o capitalismo é muito contraditório e também nessas contradições que a gente pode se apoiar. Que no meu artigo, que eu tenho também abordar um pouco, é que justamente o potencial subversivo da identidade, ou seja, a partir do momento que eu digo sou uma travesti comunista, eu estou criando um incômodo, né, social, que ele tem a ver, na verdade, com uma rebelião de eu falar, não nasci com um corpo e vou permanecer assim porque você quer. Né? Não vou aceitar uma ideologia que diz que eu tenho que apoiar um governo X ou Y, sendo que eu estou vendo que a sociedade de conjunto está fadada ao fracasso, porque economicamente ela está organizada em base à exploração, está organizada em base à desigualdade. E essa desigualdade atinge com mais violência o meu corpo. Então, quando eu digo que sou uma travesti comunista, tipo assim, esse caráter revolucionário de enfrentar o Estado que nos trata como criminosas, né? A extrema-direita, que é a representante máxima desse capitalismo selvagem que a gente tem hoje. A igreja, que sempre tratou a gente como pecadoras e até hoje, na verdade, faz questão de disseminar culpa e violência contra os nossos corpos. Cada um desses aspectos que é subversivo, quando eu me afirmo uma pessoa trans, quando eu questiono, inclusive retomo o termo travesti, que é um termo que é muito mais de enfrentamento, né? Porque ele carrega esse peso do estigma, da prostituição, da violência, enfim, inclusive da repressão policial. Eu acho que ele tem um caráter também subversivo, que é que travesti que luta contra toda essa violência, que é obrigada no transporte público a estar, enfim, com o punho fechado, aguardando que momento vai ter que, enfim, se enfrentar, que tem que lidar com olhares e risadas que perseguem a gente por onde a gente passa, que a gente olha para alguém, se a pessoa acha a gente bonita, a pessoa começa a procurar no nosso corpo o que pode demonstrar que a gente não é mulher tanto assim, ou suficiente, etc. Ou seja, se a gente lida com tanta violência como essa, por que a gente vai se calar quando o patrão diz que vai rebaixar o nosso salário? Ou quando tem uma onda de demissões e que leva milhares de trabalhadores a serem despejados, demitidos e etc. Ou quando a gente vê um trabalhador morrer, como a gente vê várias vezes nas universidades, trabalhadoras morrendo nos bandejões, nos restaurantes universitários de exaustão. Tipo, ou porque não estava usando o EPI, porque a empresa não deu, e aí a pessoa morre. Ou seja, cada uma das injustiças que acontecem no local de trabalho, muitas vezes injustiças que são diretamente potencializadas pela humilhação e pela
repressão, que a própria nossa sexualidade ou racismo, enfim, são utilizados para potencializar esse nível de violência no local de trabalho, a gente também tem um potencial de se enfrentar com isso. Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, escola cívico-militar, não à toa tem uma regra que diz que mulheres têm que usar o cabelo preso e os meninos não podem usar moicano nem black power. Por quê? Porque tem uma repressão ideológica, como tem em vários locais de trabalho que dizem que a gente não pode se vestir assim ou assado, que tudo bem você ser gay, mas fora do trabalho, porque dentro do trabalho você tem que ser ético e profissional e etc. E, desculpa, isso é uma mentira, porque você não pode, fora do trabalho, ser quem você quer ser, porque o trabalho não permite que você seja. Então, ao mesmo tempo que o trabalho, né, esse trabalho que a gente está falando capitalista, né, não um trabalho em geral, né, mas o trabalho determinado pelo lucro, pelo capital. Esse trabalho, ele está determinando o que você pode ser no trabalho e fora dele. Ao mesmo tempo que, quando a gente é parte desses movimentos sociais, que são imparáveis e que eles pegam em aspectos muito profundos, que tem a ver com a nossa existência humana, né, como a gente se reconhece, como a gente vê a nossa luta, eu acho que tem um potencial muito forte, que é justamente o potencial de rebelião que a gente tem. Então, a gente vê em vários lugares, e até para conectar essas discussões, no próprio exemplo do Black Lives Matter, que é justamente um movimento que ele surge contra uma violência racista nos Estados Unidos, que mostra, enfim, esse tema da identidade, porque todas as pessoas negras norte-americanas que identificaram-se no George Floyd, e essa identificação foi internacional, porque também no Brasil a gente sentiu, né, o que era ser George Floyd, e no Reino Unido, enfim, vários países expressaram isso com as próprias manifestações que tiveram. Só que nos Estados Unidos, essa própria geração do Black Lives Matter é uma geração que não só foi na frente de Stonewall retomar a tradição de luta, como foi lá depois fundar sindicatos, como foi o da Amazon, como foi o da Starbucks, como foi da Apple, enfim, várias empresas que a gente sabe que são de maioria LGBTs, que são de escala 6x1, que, enfim, são desse tipo de precariado que é profundamente jovem, LGBT, e dessa geração que nos Estados Unidos, pelo menos 50% dos jovens se diziam não heterossexuais, há pelo menos 5 anos atrás. Então, acho que isso até deve ter aumentado, porque, inclusive, né, quando o Trump diz que é heterossexual, acho que as pessoas também já falam, pelo isso não quero ser. Acho que são coisas que já ajudam a gente a se afastar desses padrões, quando a gente identifica bem claramente quem os defende, assim. Mas eu acho que é muito forte pensar isso, assim, né, de como essa geração que viu na identidade uma força muito grande para lutar contra instituições que são do próprio capitalismo, e tem a ver com o Estado, tem a ver com essa estrutura social, como essa força depois se vincula à própria classe trabalhadora e como é um potencial para se revoltar e, nesse sentido, para se organizar, porque também para poder lutar precisa organizar ferramentas para isso. Então, os sindicatos são parte dessas ferramentas, né, onde as LGBTs também começam a assumir um protagonismo, né? Porque vem a necessidade justamente de atuar por esses organismos para poder organizar o conjunto da classe. E aí pensar essa unidade, inclusive, entre, né, as LGBTs e o conjunto da classe trabalhadora nessa perspectiva, né? Porque tem aí sim a ver também muito com a identidade, né? A gente se identificando como LGBTs, vamos dialogar com aqueles que não se identificam dessa forma, independente se ficam ou não com a gente, né? Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma prática 1000 vezes LGBT, mas ela não se identifica como LGBT. E isso em si mesmo é um tema, né? Sim, eu achei muito interessante ver você falando sobre essa relação que existe entre a formação do sujeito, né, e as travas dessa sociedade capitalista. Eu acho que isso leva muito a gente a pensar sobre o tema da própria formação da sexualidade, né, desnaturalizar, de um certo ponto de vista, a formação da sexualidade, né? Não existe. Você estava falando lá no começo da entrevista, quem chegou agora e quiser voltar, sobre essa questão do salto alto, né? Eu lembro quando eu descobri, sei lá, adolescente, criança, que quem usava salto alto há 200 anos atrás eram os homens, não eram as mulheres, né? Ou que alguns membros das famílias reais europeias eram pessoas trans, né? Que usavam roupas de mulher e tal. Não sei porque faziam isso, porque era uma tortura usar roupa de mulher, né, no século XIX. Mas, enfim... Eu não usaria. Eu não usaria. Mas acho que tudo isso vai ajudando a gente um pouco a desmistificar
a naturalização dessa sexualidade. Gente, antes da gente ir para o que vai ser a parte final, eu sinto muito dessa entrevista, porque queria que ela durasse 2 horas, mas a gente vai respeitar aí os ouvintes que estão terminando de lavar a louça ou fazer a sua faxina. A gente vai fazer os nossos comerciais. Então, a gente tem aqui nesse momento, estamos arrecadando no site casamarques.com.br. Vocês podem acessar /apoie, né? E que é apoiar o projeto da Casa Marques, que é um projeto que busca justamente ampliar o espaço para ideias do marxismo, da luta de classes e fortalecer as lutas da classe trabalhadora e de todos os setores oprimidos da nossa sociedade. Aqui estão alguns dos nossos apoiadores, vocês podem ver todos entrando aqui na nossa página Apoie e também conhecer as nossas metas, né? A gente já atingiu a meta 1 de abertura da Casa Marques no Rio de Janeiro e com a meta 2, que a gente está quase lá, estamos chegando perto, a abertura da Casa Marques em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, gente, quem conhece a Casa Marques aqui em São Paulo sabe a importância que teria ter várias Casas Marques espalhadas pelo país, porque a Casa Marques é um centro de organização da juventude, da classe trabalhadora, de encontro de artistas, intelectuais, de lançamentos de livros, debates da esquerda, enfim, tudo o que a gente precisa para poder se encontrar, debater, confabular e pensar como que a gente vai destruir essa sociedade nojenta, tenebrosa que é a sociedade capitalista. Então, deixem seu apoio para a gente. Vir, vamos passar então aqui para um tema que seria talvez, acho que a gente tem tempo talvez para umas 2 perguntinhas. Eu vi que você cita no seu artigo o John DeMillo, né, que é uma referência para várias pessoas que estudam história da sexualidade, né? John DeMillo, para quem não conhece, ele é um professor aposentado da Universidade de Chicago, Illinois, né, Universidade de Illinois, Chicago, que tem uma série de publicações sobre história da sexualidade e que trata muitas vezes justamente desse problema que eu estava falando antes nos nossos intervalos comerciais, que é a questão de qual é a origem dessa sexualidade que a gente se apega, né, na nossa vida hoje. Eu queria que você comentasse um pouco, enfim, por que trazer ele para esse artigo, o que é possível recuperar das elaborações de John DeMillo, mas também que contradições que você vê, né, na forma como está sendo debatido a relação com a sexualidade na obra dele, né? Eu não sei se... Bom, vamos te ouvir, depois eu faço um comentário, porque ao longo da leitura me veio temas aí do Foucaultianismo e tal, mas a gente pode debater depois, quero te ouvir sobre John DeMillo. Sim. Então, o John DeMillo é justamente essa figura, né, que eu acho que muita gente vai ter como referência para entender, porque ele faz um artigo que é Capitalismo e Identidade Gay, que inclusive a gente publicou em português no Esquerda Diária alguns anos atrás, que é uma elaboração bastante inédita para tentar rastrear economicamente e socialmente esse processo da mudança do feudalismo para o capitalismo e como isso impactou, e segundo ele, como o próprio surgimento do capitalismo criou as condições para o desenvolvimento de uma sexualidade individual, ou seja, para uma identidade sexual individual como a gente tem hoje. Que é bem interessante pensar, porque justamente quando a gente fala historicamente, a gente não pode dizer a gente sempre existiu como a gente existe hoje. Não sempre existiu travestis, ou sempre existiu pessoas gays, ou sempre existiu pessoas lésbicas, porque as identidades, elas são construções determinadas pela sociedade que você vive, né? Então, só é possível dizer eu sou um homem gay ou sou uma travesti se você vive uma sociedade onde esse termo ele tem um conteúdo e onde a divisão também entre as pessoas é tão clara, onde faz sentido você criar uma nomenclatura para essa organização, para esse setor social. Então, quando o John DeMillo vai trazer um pouco essa relação, é muito interessante porque tem a ver com o que eu estava comentando um pouco antes, né? De pensar a família feudal, por exemplo, né? A família, ela era uma fonte produtiva, ela era uma unidade produtiva onde cada membro tinha uma tarefa importante na reprodução social daquela sociedade. Então, as pessoas eram obrigadas a viver vinculada à família para sobreviver. Porque se você sai do âmbito familiar, você não tem a produção das necessidades básicas, né? Seja do algodão, seja, enfim, da roupa, né? Seja, enfim, da lã, seja justamente da alimentação, do leite, enfim, tudo que era feito ali nessa organização familiar.
Quando você passa para a relação entre vender a força de trabalho numa empresa, você não depende mais da família necessariamente como essa unidade produtiva. Você tem a família deslocada para uma outra necessidade social. Por um lado, bastante ideológica, que tem a ver com você fomentar um tipo de vida social, né, que é baseado, né, no homem, a mulher e um filho, onde esse homem, e aí eu até recupero um pouco o Gramsci, né, que ele vai falar sobre o interesse enorme dos patrões em saber sobre a sexualidade dos seus funcionários. E isso é comprovado. Você vai numa entrevista de emprego e você é um homem, está de aliança, e um outro homem está sem aliança, esse homem com aliança ele vai ser contratado. Porque se entende que esse homem de aliança ele tem filhos, etc., então ele vai ser mais subordinado à patronal e aceitar mais uma série de exigências, porque ele depende daquele salário para sustentar a sua família. Então ele tem necessariamente uma necessidade de enfim, se subordinar àquele local de trabalho. Quando você pensa numa LGBT, muita gente pensa o que você tem a perder, né? Ou seja, o que você está sustentando, digamos assim. E aí você tem essa relação que é bem diferenciada. O John Emílio ele vai trazer, ao mesmo tempo, isso, também um outro aspecto importante, que é pensar esse momento de Stonewall e esse processo que tem, né, da formação de uma identidade, de nomes e nomenclaturas que vão agrupando, né, esse setor social que tem uma sexualidade dissidente, que tem um questionamento mais forte, né, à repressão sexual que sente, ele vai trazer também o dado da relação entre a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, né, muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, das suas cidades, das suas famílias e etc., e viver uma experiência de guerra, e de como essa relação também de sair do lar, de sair, enfim, da sua zona, né, de organização, isso também permite, né, o desenvolvimento dessas comunidades autônomas, né? Ou seja, isso também permite com que essas pessoas possam encontrar no seu desejo sexual um estilo de vida, uma forma de se organizar. Então, isso que é muito interessante do John Emílio, ele vai trazer uma contribuição que não se trata sobre a sua prática sexual, né, com quem você transa ou não, com quem você sente tesão ou não tem a ver com como você se veste ou qual o nome que você dá para, enfim, a forma com que você se expressa socialmente. Tem a ver com olhar socialmente que era impossível existir a mesma identidade que a gente tem hoje em outras sociedades, porque as determinações econômicas, culturais e sociais não permitiam esse espaço. Né? A própria ideia de individualidade, né, de como você se entende como indivíduo, né, e aí você pensar que você tem uma sexualidade estática, cristalizada, definida, né, que é restrita a só um gênero, tudo isso é muito preso dentro de uma lógica que a gente tem hoje, porque nem sempre os seres humanos foram tão rígidos nos seus estereótipos de gênero, né? E você tem várias sociedades, né? Você tem sociedades indígenas, onde você tem, por exemplo, as Berdashes, né? Que eram justamente essas pessoas que tinham um gênero, ou usavam roupas, ou faziam trabalhos que naquele lugar eram reconhecidos como um trabalho feminino ou masculino, e eles invertiam isso e tudo bem. Então, esse indivíduo, enfim, se as mulheres tinham que fazer a colheita e os homens caçar, esses indivíduos faziam a colheita, e tudo bem. Então, eram Berdashes, eram mulheres, eram, enfim, parte desse grupo social, e pouco importa a genitália, pouco importa, enfim, como eram seus corpos, se tinha pelo ou não, enfim, não era sobre o corpo, era sobre o papel social. Né? E tem o que é muito conhecido também como two spirits, né? Que eram justamente as pessoas que transitavam entre o masculino e o feminino, ou que teriam essas duas almas, né? Ou seja, seria essa ideia de que e eram vistos de forma bem ritualística, espiritual, de que eram deusas, né? Então eu falei disso na PUC e falei, bom, até aí eu concordo, né? Acho que as travestis são meio deusas, mentira. Mas eu acho que, assim, tem um aspecto de, tipo, como se enxergava isso naquele momento e de como, enfim, cada sociedade tinha uma relação de lidar com essa relação com gênero, né? E às vezes muito mais natural do que a gente tem hoje. Mas o que eu acho contraditório do John Emílio é que, ao mesmo tempo que ele vai demonstrando as contradições de como o próprio capitalismo ele também vai reprimindo a sexualidade, etc., ele não expressa o papel da luta de classes para poder, na verdade, entrar na disputa e nos resultados da luta de classes, como também parte dos resultados de onde está a nossa sexualidade nos dias de hoje.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que se foi necessário décadas e décadas, né, às vezes mais do que décadas, né, ou seja, centenas de anos, né, do capital impondo para as pessoas o trabalho livre como o trabalho normal, ou seja, não é que as pessoas um dia acordaram e falaram, tudo bem, vou trabalhar 44 horas semanais de terça a domingo, todos os dias da minha vida, para ter um salário que eu vou pagar mal meu aluguel, mal vou comer, só vou comer fast food, olhe lá, vou ter que trabalhar na chuva com o pé molhado e tudo bem, porque a vida é assim. Não, né? Foi necessário um nível brutal, né, de imposição, de ditadura, enfim, de ataque da classe capitalista contra a classe trabalhadora, com prisões, com enfrentamentos, com massacres, enfim, tudo que a gente pode imaginar e a história traz para a gente esses processos, para garantir que a gente aceitasse essa lógica, né, e esse tipo de trabalho como um trabalho normal. Já para o artesão deixar de ser artesão e se tornar um trabalhador parcial, que não é capaz de produzir a totalidade das coisas e que muitas vezes não sabe nem como é possível chegar na totalidade, porque está num trabalho muito específico, né, que está limitado e etc., também a sexualidade teve que passar por um processo muito profundo de atomização, né, ou seja, de repressão. Isso é parte do debate da luta de classes. Então, eu acho que quando o Marx, né, e o Engels eles falam que o casamento entre, né, capitalismo e patriarcado, que está marcado no casamento monogâmico, né, que é uma expressão de um progresso da sociedade humana, porque tem a ver justamente, né, com o momento onde a humanidade é capaz de produzir mais do que ela precisa para a sua reprodução imediata, então tem a ver com o avanço da força produtiva, tem a ver com a capacidade do ser humano, né, de produzir um excedente do trabalho que ele faz. Essa relação produz uma contradição que é nenhum avanço no capitalismo acontece sem um retrocesso que o acompanhe, né? Então, essa relação que ao mesmo tempo que o casamento monogâmico poderia ser a expressão desse avanço, também era a perda, né, do direito materno, ou seja, também significava um ataque brutal, né? O Engels diz que é a derrota histórica do sexo feminino. No meu artigo eu trato de dizer que dá para a gente ir além disso, de dizer que é a derrota histórica do sexo livre, ou seja, da sexualidade como uma possibilidade de você desenvolver isso desassociado da procriação, desassociado da propriedade privada, desassociado da relação que o capital impõe para manter a sua dominação, a sua acumulação e etc. Então, eu acho que é muito profundo ver que o John Emílio ele traz contribuições. A Sherry Wolf, né, que é uma outra historiadora, né, que tem um livro que eu recomendo bastante, inclusive se apoia no próprio John Emílio para fazer um debate sobre a origem da repressão sexual. Eu acho que é muito importante que eles recuperam e mostram, inclusive historicamente, as possibilidades que o capitalismo cria, etc. Mas eu acho que falta esse ângulo também de que o capitalismo, na verdade, ele não permitiu, digamos assim, as condições para a gente ser LGBT, né? Ou seja, não é que ele cria grandes condições para exercer a sexualidade, mas é que ele restringe ao máximo a possibilidade humana sobre a sexualidade, e nesse marco o que sobra para nós são algumas letrinhas da qual a gente tem que se apoiar para reivindicar direitos, algumas vezes reivindicar inclusões dentro desse sistema, enfim, infernal, que é o capitalismo, né? Algumas estratégias pregam, inclusive, isso, né? De que a gente tem que ficar buscando ser incluída dentro desse sistema, mas que muitas vezes, do ponto de vista do direito, por exemplo, você é obrigado a se enquadrar dentro de alguma dessas letras, você tem que reduzir o seu potencial humano para se enquadrar dentro de alguma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, cotas trans, né? Bom, então eu tenho que dizer o que eu sou trans, né? O que é ser trans para ter direito a essas cotas? Então, na UFABC, né, que eu tive, enfim, muito orgulho de participar dessa luta por cotas trans, foi um enfrentamento muito profundo de dizer, nós não queremos nenhuma banca de heteroidentificação, porque como que vou dizer, então, o que é ser trans? Vai ter um ranking, vai ter um exame hormonal para dizer se você é trans suficiente para acessar as cotas ou não? Mas encontraria a contradição legal, né, que seja isso. Para você reivindicar um direito, você teria que abrir mão enfim, do caráter subversivo da reivindicação de eu não quero dizer o que eu sou ou limitar o que eu sou, eu quero poder chegar no máximo do que eu posso me desenvolver para essa relação. E eu acho que quando a gente olha para o John Emílio, ele está focado em ver
a possibilidade dessa identidade LGBT, e ele não vê, na verdade, também um pouco o processo da criação da identidade heterossexual, ou seja, a norma que é criada por conta dessa rigidez que o capitalismo quer constituir, dessa família monogâmica que vai aprisionar esse homem a um tipo de trabalho e aprisionar essa mulher a um outro tipo de trabalho doméstico, e uma relação que é muito mais financeira e de dependência do que necessariamente de amor romântico, e que o sexo está muito mais vinculado à procriação da classe trabalhadora para gerar um exército de reserva, ou mais trabalhadores precários, ou mão, enfim, tipo, tudo tem muito a ver mais com essa lógica do que o sentimento que a gente, né, sente pelas pessoas, o interesse, a vontade, enfim, de desenvolver relações mais profundas. Então, acho que a gente poderia se apoiar no John Emílio nesse sentido, mas eu acho que falta um olhar da luta de classes para poder encarar um pouco, de um ponto de vista, né, como as identidades vão sendo empurradas, né, também a se cristalizar para caber dentro do capitalismo e das lutas que existem para se inserir dentro desse sistema, e, por outro lado, também de que a gente acaba aceitando, de alguma forma, a ideia de identidades fixas, né, ou então de que a gente seria parte de um grupo social determinado, e não, na verdade, de encarar mais a repressão sexual como um ataque de conjunto à humanidade, né? Porque eu, enfim, fui fazer uma palestra na PUC, né? E aí fiquei fazendo uma provocação que era: quem é aqui capaz de ficar argumentando quem é cis e quem não é? Porque essa nomenclatura cis me incomoda um pouco, porque eu que sou trans, né, e lutei para ter o direito de dizer eu sou trans, quem sou eu para ficar acusando as pessoas de ser cis ou não? Porque alguém pode ser que me acusou disso há um tempo atrás, tipo assim, tô bom que faz bastante tempo, né, mas assim, algum momento, né, eu não sabia, inclusive, que era possível ser eu. E naquele momento, enfim, eu era cis, tipo, eu me recuso a dizer isso, entendeu? É igual dizer, eu não acho que teve um momento que eu era um homem, porque eu sempre estive incomodada com ter que atuar, agir, enfim, ter uma relação com aquele gênero. Então, essa ideia de que você era homem, virou mulher, enfim, para mim são formas de colocar a discussão que partem de naturalizar e de partir de que as pessoas nascem um gênero, né? Ou seja, que o gênero não é social, mas o gênero é parte intrínseca do corpo que você habita. E essa relação, na verdade, de não querer questionar e sacudir mais as pessoas, que podem ser que estão acomodadas com essa sexualidade hoje, ou com essa identidade de gênero, mas que se você cutucar um pouco, você vai ver que tem algum incômodo, porque a gente é profundamente violentada, né, para se enquadrar e se reduzir, para a gente poder ser uma pessoa, enfim, atraente, para a gente ser uma pessoa, enfim, aceitável dentro das normas e padrões, etc, e tudo mais. E eu acho que quando a gente olha para a luta de classes como perspectiva de encarar para onde vai a sexualidade humana, a gente vê justamente que quando tem luta de classe, a sexualidade humana de conjunto, ela fica mais aberta. Não à toa o Engels falava, né, que é curioso que todo movimento revolucionário, né, coloca o tema do amor livre, né, tipo assim, em voga. Isso tem a ver porque você chacoalha todo o âmbito da vida das pessoas, então todas as revoluções teve um tema da sexualidade muito forte, né, e não LGBT, da sexualidade de conjunto, né, ou seja, como as mulheres lidavam, como os homens lidavam, como as pessoas lidavam de conjunto, e ao mesmo tempo de como a própria classe trabalhadora clama por uma vida plena, e de como, na verdade, a gente tirar da classe trabalhadora essa bandeira, tratar isso como uma luta só das LGBTs, é, na verdade, reduzir a aspiração da classe trabalhadora, que, meu, quer tudo, entendeu? Ela quer, se tudo que ela produz pertence a ela, também as aspirações, os sonhos, a sexualidade, as possibilidades do seu corpo, e de criar ferramentas que a gente pode criar para potencializar o nosso prazer, porque nós não somos contra nenhum das coisas, dos produtos que foram criados. Nós estamos com raiva de que esses produtos são feitos para que um setor muito pequeno possa viver sua sociedade de forma plena, e, inclusive, encarando como se fosse uma decisão pessoal e não um privilégio de classe, né? Você poder viver sua sexualidade, sua identidade de gênero sem nenhum tipo de problema, quando, na verdade, para a classe trabalhadora está muito mais limitado, né? Quando não impossibilitado diretamente. Então, acho que essa relação é uma coisa que no artigo eu tentei também trazer um pouco, que é, por um lado, entender os avanços e a contribuição, que eu acho que é um ponto de partida para qualquer marxista olhar para a sexualidade, mas eu acho que também esses movimentos LGBTs, né,
a própria frente homossexual, a própria frente de libertação homossexual da Argentina, ou mesmo a frente de homossexualização revolucionária, fizeram vários manifestos que eles vão trazendo um pouco essas contribuições de enxergar a luta revolucionária como o ponto de partida para garantir a emancipação humana e a sexualidade como parte dessa emancipação humana que a gente quer conquistar. Ou seja, é impossível emancipar a sexualidade por fora de emancipar o ser humano de conjunto. Não tem como ter uma luta pela livre sexualidade, identidade de gênero, se você não enfrentar essa sociedade miserável que é o capitalismo, porque está intrinsecamente conectado uma coisa da outra. E não dá para emancipar os LGBTs e deixar o resto da classe trabalhadora sendo reprimida sexualmente, porque não tem como, né, você libertar uma parte da classe trabalhadora e outra parte ficar presa a essas amarras. Então, acho que essa perspectiva de classe, enfim, essa luta que a gente tem, é uma coisa que, de fato, é inspiradora, assim. Eu acho que é uma coisa que, não só historicamente, mas também os movimentos que a gente pode retomar ajudam a gente a ver isso com paixão mesmo, né? Enfim, eu fico apaixonada, que começo a falar, minha filha, não paro. E a gente gosta de te ouvir, vida, dá para ficar aqui horas. Eu acho que para encerrar, assim, eu estou mostrando aqui algumas imagens, né, aqui da frente de libertação. Opa, acho que eu parei, peraí, deixa eu voltar com ela. A Frente de Libertação Sexual da Argentina, da onde participaram, inclusive, mulheres e homens que não eram necessariamente LGBTs, né? Me marca muito essa imagem, que é uma mulher falando não à maternidade, sim ao prazer, né? Que acho que é toda uma discussão muito da hora. Enfim, recomendo para o pessoal ir atrás. A gente vai falar um pouco mais sobre esses movimentos, mas a gente vai aproveitar que a Viri vai fazer a segunda parte do artigo e a gente chama ela para uma nova conversa aqui. Eu acho que o que fica bastante, né, Viri, dessa nossa conversa de hoje é justamente a relação entre a luta por uma sexualidade livre, pelo amor livre, e as batalhas da classe trabalhadora contra a sociedade capitalista, né? Apareceu algumas vezes aqui na tela para vocês a imagem totalmente asquerosa, né, de um soldado israelense em Gaza, segurando uma bandeira LGBT, como se a nossa bandeira pudesse se pactuar ou fazer parte do projeto genocida, sionista, fascista, né, que é o projeto do Estado de Israel contra o povo palestino. Eu queria oferecer em alternativa a essa imagem, essa aqui de Virgínia, num ato, carregando, né, a bandeira do povo palestino, da luta pela libertação do povo palestino, do seu território, né, e a gente, enfim, lembrar que essa entrevista também se dá no marco de uma luta imparável e incansável do povo palestino pelo seu próprio território, e que as nossas bandeiras também se encontram com essas, né, Vi? Então é isso, pessoal. Eu, antes de encerrar a nossa entrevista, eu contei para vir aqui que a gente tem uma tradição, quando temos entrevistas no programa, que é de receber uma dica cultural. Eu quero saber que dica cultural Virginia Guidson nos dá, se é um filme, uma série, uma exposição, enfim, o que você deixa para o pessoal desligar aqui o programa e fazer imediatamente? O que vale a pena? Olha, eu acho que vale muito a pena vocês procurarem no YouTube a peça de teatro chamada Brenda Lee, O Palácio das Princesas, que é uma peça que eu fui assistir pessoalmente há 2 anos atrás, mas essas artistas maravilhosas, que são todas mulheres trans e travestis, que atuam recuperando a luta que teve no Brasil, inclusive contra o HIV/AIDS, onde a Brenda Lee foi uma das travestis na década de 80 que inaugurou a primeira casa de apoio para pessoas vivendo com HIV. E foi, enfim, como diz a própria peça, né, que, enfim, é meio um curta, meio peça, vocês vão ver, que ela era, na verdade, meio que eu ia falar anja, mas acho que não é anja o nome que eles usam, mas que ela era, assim, uma salvadora, ela era, tipo assim, uma mãe travesti, né, que, enfim, foi parte de, enfim, confiar de que muitas meninas trans que estavam presas na cafetinagem, que estavam presas, enfim, em destinos muito ruins, pudessem criar laços,
né, de que, enfim, a gente vê em Pose e vê em outras séries, né, essa ideia de casas, né, que são casas onde as pessoas trans se apoiam e pessoas LGBTs moram juntas e criam suas próprias famílias, né, nesse sentido. Acho que Brenda Lee e o Palácio das Crianças é uma das dicas que eu dou, é bem emocionante, vale muito a pena assistir e prestigiar essas atrizes trans que, enfim, são maravilhosas, cantoras incríveis e que vão com muito carinho e muita sensibilidade contar um pouco da nossa vivência e da luta que a gente tem também, porque, enfim, é graças a essa geração da década de 80 que enfrentou muita a polícia, operações como Operação Tarântula, que também, enfim, o documentário da Rita Moreira, né, Temporada de Caça, que conta bastante essa trajetória também das pessoas trans enfrentando o que foi a Operação Tarântula, que era a Polícia Militar de São Paulo jogar as travestis no Rio Tietê, sumir com alguns corpos, etc. Enfim, é muito importante também. Eu gosto de dizer que quando a gente assiste aquele filme Ainda Estou Aqui, a gente tem que pensar também que muitas pessoas trans na década de 80 ainda hoje estão desaparecidas, inclusive os corpos que foram encontrados não foram identificados como de pessoas trans, então várias não vão ser nunca, enfim, encontradas, e que é parte de, enfim, a gente se conectar com essa tradição, né? Então, fica aí essas duas dicas aí, o documentário da Rita Moreira, Temporada de Caça, e essa peça fantástica, maravilhosa, Brenda Lee, O Palácio das Princesas. Legal. Bom, então é isso. Eu queria agradecer o pessoal que ficou aí até agora. Contar para vocês que a partir da semana que vem aparecerão novas e novos âncoras aqui do nosso programa. A gente vai ter Odete Assis, que apareceu em vários roteiros aqui dessa temporada, uma pessoa maravilhosa. E o Cris, né, que é um grande amigo lá do Rio Grande do Norte. Eles vão revezar aqui o programa enquanto eu cuido da minha neném, que está chegando, cheia de pensamentos e reflexões. Virginia, se soubesse como está a minha cabeça, pensando sobre antimaternalismo, sexualidade feminina, criar uma mulher, né, que, enfim, não sei se será mulher e se vai querer ser mulher, e todos esses pensamentos eu vou me dedicar a todos eles, e por isso vou estar um pouquinho fora aqui do programa, mas se tudo der certo, em janeiro estou de volta. E agradecer a Vir por ter vindo e ter tido esse papo maravilhoso, e recomendar mais uma vez ao pessoal que leia esse artigo, porque vale muito a pena, muitos aprendizados, e há muito ainda que se estudar e se investigar sobre a relação intrínseca entre capitalismo e repressão sexual. Virginia, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Leti. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo da travesti.